Vamos falar de tireoide com a doutora Maitê Pimentel. Feliz ano novo. Você passou bem? Eu também, você? Também, graças a Deus. Esse ano, pra você também. E 2020 já começou, né? Já. Você já voltou a trabalhar normal? Opa, desde o dia 6. Igual a gente. Vocês também, né? É, mas engraçado, eu achei que o ano veio com uma energia renovada, doutora Maitê. Uma vontade de trabalhar, de fazer, bom. sabe? Tem sentido isso, sim, no geral. Que gostoso. E planejar as coisas, né? Querer coisas diferentes. Isso, fazer diferente. A começar da saúde. Tireoide é uma coisa que às vezes fica ali, como diz uma amiga minha, num rame-rame, né? Vai, não resolve, vai e vem, vai e vem. Queria saber como a tireoide pode afetar o nosso organismo. Na verdade, a tireoide é uma glândula que ela faz tudo. Eu falo que ela é botão 110, 220. Ótima ela mexe comparação. do fio do cabelo até o dedão do pé. Então ela mexe com o coração, com o rim, com o cabelo, com a memória, com o humor da gente. E todo mundo tem tireoide, porque algumas pessoas falam, eu não tenho tireoide. Na verdade, a tireoide é essa borboleta que está aqui, é uma glândula que comanda todo o organismo e ela pode ter alguns distúrbios. Então, quando ela está cansada, que é o é baixo tireoidismo, o motor está falhando. Então, é cansaço, preguiça, indisposição, queda de cabelo, aumento de peso. Aumenta o peso, irregularidades menstruais. E quando ela está trabalhando em excesso, a pessoa fica agitada, emagrece, irritabilidade, transpiração. Sono alterado. O sono alterado. E todos esses distúrbios, eles mexem muito com o cansaço da pessoa e com a concentração e com a falta de memória. O que atrapalha a vida de uma forma geral, né? Doutora Maitê, uma amiga minha tem uma filha de 10 aninhos. Sim. Tava com hipertiroidismo. Você vê, e é raro o hipertiroidismo em crianças. A menina não dormia, vivia irritada, tinha dificuldade na escola, afetou todo o comportamento da garotinha. Pois é, às vezes você acha que está com déficit de atenção. Foi isso, começou daí. E é a tireoide. Às vezes você acha que está com depressão e é o hipotiroidismo. Então ela se confunde com muitos sintomas. Tireoide sempre tem que ser avaliada. Mesmo porque, olha só, 60% das pessoas têm nódulo na tireoide. É muito. De cada 10 pessoas, 6 têm. Então, assim, é uma coisa que não é para deixar para depois. Sim. E homens têm que pesquisar, porque as mulheres, elas pesquisam porque a ginecologista pede. Faz parte do check-up do ginecologista o distúrbio de tireoide, porque ela mexe com a menstruação das mulheres. Nossa rotina, né? Da nossa rotina. E homem? Quem que pede ultrassom de uma tireoide para homem? Bem observado. Então fica a dica para você em casa, pedir para os seus filhos e pedir para o marido também, pedir para o médico pedir. E essa imagem, vamos lá. Olha só, a tireoide então é essa borboleta que está aqui embaixo. Opa. Vamos voltar? Vamos voltar a imagem. Daqui a pouco a Lívia volta. Mas não é só a tireoide que produz os hormônios, que são T3 e T4. A gente tem um comando lá do cérebro, aqui, ó, a hipófise, e do hipotálamo, que também tá. Então, muitas vezes, não é só o distúrbio da glândula, é um distúrbio daqui, do eixo central, que pode alterar a nossa tireoide. E isso é importante, vocês que têm problema de tireoide em casa, é o feedback positivo e negativo. Ou seja, quando a gente vai fazer a leitura do exame de laboratório, as pessoas se confundem muito. Por quê? O hormônio T3 e T4 fica abaixo e o hormônio da hipófise, o TSH, fica lá em cima. Então, quem olha o exame de sangue e vê o exame alterado para cima, ele acha que é o hiper, mas é o hipo, porque a gente vê de forma invertida. Então, só para tomar cuidado, que a gente sempre tem que ver que tem um comando central no cérebro. Nunca é uma boa a gente abrir o exame, né? Nunca dá certo. A gente avalia tudo errado, liga pro médico desesperada, passa carão, deixa o médico. Assusta, né? Deixa o médico. Bom, então essa imagem está explicada. Isso. Vamos, acho que a gente não tem mais nenhuma arte. Tem mais uma, vamos ver. Como a tireoide pode afetar o organismo? Bom, falamos no começo, né? Então, tem várias causas da gente alterar. Quando a gente fala de depressão, nervosismo e ansiedade, o hipotiroidismo, a pessoa fica mais cansada, tendências de depressão, dorme muito, sonolência e acaba perdendo a memória. Então, onde eu pus minha chave? Eu ia fazer isso, aí vai no supermercado, não lembra, parece que tá, sei lá. Tô tão esquecida. Tá. E o hipertiroidismo, a pessoa fica agitada. Então, sabe aquela pessoa que está ansiosa? E aí não dorme direito, aí fica querendo fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo e não consegue executar nada. Irritadiça. Muito irritada, não dorme direito e acaba dando um cansaço também.
Existem até descrições de loucura, por exemplo, mixedematosa, que é quando o hipotireoidismo grave. Tem pessoas internadas em clínicas psiquiátricas achando que entrou numa esquizofrenia, num quadro agudo de doença psiquiátrica, e na verdade é um distúrbio de tireoide. Que quando regula, volta tudo ao normal. Os distúrbios psiquiátricos somem. Sim, volta tudo ao normal. Que coisa, não? É. Tá. Vamos ver outro sintoma. A gente tem várias... Queda de cabelo. Isso é uma queixa muito importante. Existem mais de 18 causas de queda de cabelo, tá? Então, muitas pessoas procuram só o dermato para ver a vitamina. Não, a gente tem vários hormônios, doenças autoimunes, doenças do couro cabeludo que alteram. Quanto ao hipotireoidismo, a queda de cabelo é franca. Ele cai mesmo e fica fininho. A pele também fica muito seca. Tem gente que fica até assim mais amarelado por causa do caroteno. Qualquer idade isso pode acontecer, doutora Maitê? Qualquer idade. É muito mais prevalente na fase da nossa idade, dos 20 aos 50 anos de idade, tá? A nossa idade, que boazinha. Eu sou tão mais velha do que ela. Mas acontece também em idosos, uma prevalência muito menor, que é mais grave. Você sabe que no idoso, até é bom eu comentar isso, que vocês têm pessoas com mais idade em casa. Quando a pessoa idosa está muito cansada, depressiva, sonolenta, a gente sempre acha, tá com anemia ou tá com depressão, sempre tem uma doença associada, é descrição de casos de tireoide em idoso, né? E às vezes não pesquisa, não procura e muda tudo, até a ataxia, a marcha dessa pessoa, tonturas, fadigas, idosos. Eu já tive uma paciente que caiu, bateu, fraturou. Meu Deus. A face e veio por causa da tontura e queda da própria altura. Foi pesquisar, era um hipotireoidismo. Então, vale a pena a gente pesquisar isso. A queda de cabelo, ela também... uma coisa legal de eu te falar. Fale. Não tem pessoas que perdem aqui um pedacinho da sobrancelha? Eu já vi. Muito comum no hipertireoidismo. E no hipo também pode acontecer, tá? É uma parte da sobrancelha que cai. Isso. E o hiper também cai o cabelo, porque a produção vai rápido e também cai. Então, queda de cabelo é uma coisa que às vezes fala, tá caindo cabelo, tô nervosa, tô estressada, mas tem que pesquisar. Vamos ver outra causa. Irregularidade do ritmo cardíaco. Então, esse é fácil, ó. Hipotireoidismo, coração bate devagar, bradicardia. E o hipertireoidismo, coração, taquicardia, bate mais forte. Então, se você está em casa e sente disparar o coração, ou faz um exercício qualquer e já dispara muito rápido, ou se sente muito cansada, fraqueza, pode ser sintoma de tireoide. Nossa, hipotireoidismo nesse calor deve ser terrível, doutora Maitê. E sabe a qualidade uma coisa? De vida da pessoa despenca. Sim. Confunde com fogacho da menopausa. O hiper, a pessoa fica transpirando e... Imagine associar calor com a menopausa com o hipertireoidismo. Tem gente que chega, sabe, eu falo, fica tarada, porque arranca roupa em tudo que é lugar. Porque dá muito calor. Muito calor. E é uma queixa principal de quem tem hiper. Doutora, tô transpirando muito, não sei o que acontece, é um calor interno. E é mesmo, por causa desses distúrbios até do coração. Acho que tem mais. Alterações intestinais. O intestino fica preguiçoso no hipotireoidismo, então vai a cada 2, 3, 4 dias e ficam duras as fezes, constipação. No hiper, aumenta essa motilidade intestinal, vai mais vezes ao banheiro e também acontece diarreia. Então, diarreia crônica é uma coisa a se investigar o hipertireoidismo também, tá? Falando de intestino, a gente sempre fala, o hipo engorda e o hiper emagrece. Mas não é que o hipo, a pessoa come mais. Como esse intestino está mais devagar, diminui o esvaziamento gástrico. A pessoa com hipo, ela tem menos fome. Mas ela engorda mais pela alteração metabólica, hormonal e por inchaço. Então, se você em casa tem muito inchaço nas pernas e na pálpebra, isso também é um sinal de hipotireoidismo. E começa a ganhar peso sem aumentar a ingestão de alimentos. Exatamente, a pessoa não come a mais, a pessoa engorda sem comer. Então, e o hiper é o contrário. Você começa a emagrecer, perder peso muito rápido e não fez dieta, não fez exercício, não sabe o porquê. Tá bom, seja qual for a alteração, precisa equilibrar, né? Sim, equilibrando, tudo volta ao normal. Tá, a gente continua a nossa conversa, pessoal. Um minutinho. Continuar a nossa conversa com a doutora Maitê sobre tireoide. Menstruação irregular também. A menstruação é afetada pela tireoide. Às vezes demora 3 meses para vir, às vezes vem muita quantidade e dá infertilidade. Então, uma das causas é estar tentando engravidar e não consegue, pode ser hipotireoidismo.
E acontece também nos homens, que a gente está falando mais das mulheres, mais perda de libido, alteração da ereção e oligospermia, a quantidade diminuída do esperma é uma das também sinais que você está tendo hipotireoidismo. E o hipertireoidismo nos homens também causa os mesmos sintomas? Também, e em relação sexual eles acabam tendo muita taquicardia. Então é até perigoso, porque o hipotireoidismo ele dá distúrbios cardíacos, essas coisas quando é muito grave. O hipertireoidismo não pode engravidar, aumenta muito o aborto. O hipo pode engravidar, com cuidado e com tratamento. O hiper não. A gente recomenda não engravidar. Se engravidou, a gente tem tratamento, mas é muito mais perigoso, né? O hiper também pode dar arritmias cardíacas graves, de ter que internar, fazer cirurgia. O hipo, para alteração cardíaca grave, tem que ser muito, muito, muito grave. Tá. Então, o hiper é mais perigoso mesmo. Continuando com os sintomas. Ah lá, peso, mudança gordura. de peso, gordura. Então, a gente falou que a mudança de peso desses pacientes não é porque come a mais ou come a menos, são distúrbios metabólicos. Então, é verdade que pessoas engordam sem comer muito? Sim, é verdade. Uma dessas alterações hormonais é o distúrbio de tireoide. Tá. Próximo. Intolerância a temperaturas, isso é verdade. O hipo, a pessoa sente muito, muito, muito frio. Mais do que o normal. E o hiper, muito, muito calor. Nossa. Então, é o que a gente falou, juntando com a menopausa e agora verão, é uma coisa absurda. A pessoa passa mal mesmo. E transpira mesmo. Tá. Próximo slide. Perda de cálcio e aumento de colesterol. Isso é grave. E a gente pensa, por exemplo, perda de cálcio, a gente pensa que é o hipo. Não, é o hiper que pode dar até fraturas de osteoporose. Ah, é? Porque a alteração do metabolismo ósseo é tão grande e não consegue absorver no osso, e aí você perde essa massa óssea. E o aumento do colesterol, ele aumenta mais no hipotireoidismo. Então, você às vezes está com o exame de colesterol alterado. Se você tiver o hipotireoidismo, tratando o hipo, você não precisa tomar remédio de colesterol. E aí vai abaixar normalmente. Então, você vê que a tireoide mexe até com esses exames de sangue. Mexe com tudo. Com tudo. É, realmente, do humor até... Tudo, metabolismo total. Acho que tem um próximo slide. Fraqueza e cansaço. Isso no hiper? Não, no hipo? Nos dois. Olha. Então, no hipo tem essa depressão associada com uma fraqueza, fadiga muscular, dores articulares. Às vezes a pessoa pensa que é uma artrite que ela tem. Então, chega até ter casos de ter síndrome do túnel do carpo, que a pessoa não mexe a mão de tanto edema que dá, inchaço. É a tireoide, bandida. E o hiper dá muita agitação psicológica, mas dá muito cansaço, dá também dores musculares. E uma coisa que é clássica do hiper, é bom a gente falar, a unha da gente, não tem um branquinho aqui em volta? Tem. Quando tem o branco reto, chama a unha de Plummer, ela é característica do hipertireoidismo. Ah, por isso que os médicos olham as unhas. Então tem unha e relógio coisas. que é problema cardíaco. A unha da gente às vezes entrega bastante coisa. E no hipotireoidismo a unha fica molinha e toda hora o esmalte sai, ela quebra toda hora. Engraçado, agora, né? a tireoide desregulada afeta inclusive os relacionamentos, hein? No Trabalho, com marido e mulher, com filhos, porque a pessoa fica outra pessoa. Sim, além de ter irritabilidade e não ter concentração, você não se aguenta, você não toma atitudes corretas. Exatamente. E aí você não sabe se tá maluca, se tá cansada, se tá com depressão, você não se sente bem. E você não sabe nem que médico procurar. Por onde começar, Por né? onde eu começo? Se eu tô assim, acho que eu tenho isso. Por onde eu começo? Assim, muitas pessoas associam já hoje em dia isso à tireoide, né? Antigamente não era tão divulgado, mas vão ao endócrino, né? Mas é o clínico geral que você pode ir, né? É o médico que vai, pelo menos, direcionar, pedir um check-up completo e aí, tendo algum distúrbio, ele encaminha para o endocrinologista. Tá, vamos então às perguntas. Começando com a pergunta da Flávia. Tratamento estético na região do pescoço, como radiofrequência e luz pulsada, pode desregular a tireoide? Interessante essa pergunta, Muito. Porque olha só, a tireoide é uma das glândulas mais sensíveis do nosso corpo, tá? Então, quando teve vários acidentes nucleares, eles atacaram a tireoide das pessoas. Quando a gente vai fazer um raio-x, não tem até uma proteção específica, né? Ela é muito sensível. Então, não é legal fazer nenhum procedimento de radiofrequência, de esquentar, porque a tireoide está muito grudada aqui na pele. E ela é muito sensível a radiações e a iodoterapia, excesso ou falta. Então, por isso que o sal iodado, ele pode desregular a tireoide.
tomar cuidado, tá? Mas existe um tratamento, até é bom eu falar, porque a pessoa às vezes, ai, mas o médico está fazendo isso comigo. Existe um tratamento quando a gente tem um nódulo, que é puncionar esse nódulo e fazer uma radiofrequência, e esse nódulo some, diminui. Então existem, porque justamente os nódulos de tireoide são sensíveis à radiação. Então se é uma técnica que o seu médico está fazendo com ultrassom, não tem problema, porque ele direciona dentro do nódulo. Mas isso de estética de fazer no pescoço, isso não é bom fazer. Tá. Yasmin pergunta, comecei o tratamento para regular os hormônios da tireoide, mas os meus sintomas ficaram ainda piores. Dor de cabeça, palpitações e prisão de ventre. A dose posso estar alta ou posso ter alergia ao remédio? Então, quando a gente começa, você tem hipotireoidismo, vamos repor. Primeira coisa, demoram 21 dias para esse hormônio ter estabilidade. Então, não é assim, tomei, já resolveu. Não. E muitas pessoas erram, eu não estou me sentindo bem, eu vou ficar aumentando a dose. Não. Se aumentar a dose por sintomas, você pode ter o contrário, o hipertireoidismo medicamentoso, que pode dar aquele olho esbugalhado, exoftalmia, taquicardia e passar mal. Então, sintomas a gente vai regular com um médico com um exame de sangue. E outra coisa que as pessoas confundem. Não é loteria. Não é assim, estou me sentindo bem, estou cansada, vou aumentar a dose. Isso não pode. Alergia. O hormônio tireoidiano, ele é bioidêntico, ele é igual ao que a gente produz. Então, não existe alergia ao hormônio tireoidiano, quem vai tomar. Não existe. Você pode ter alergia à pigmentação, ao corante do comprimido que você está tomando. Isso existe, mas não é. Então, a gente tem comprimidos que são até sem cor, para a gente não ter esse tipo de alergia, né? Tomem cuidado, outra coisa. Nódulo de tireoide não tem nada a ver de ter hipo ou hiper. As pessoas se confundem, né? Eu tenho nódulo de tireoide, é por isso que eu estou engordando. Não. Nódulo de tireoide pode ser benigno ou maligno. Ponto. Nossa, é uma outra história então, hein? Hipo ou hipertireoidismo a gente vê pelo exame de sangue. E às vezes você tem um câncer de tireoide e não altera o exame de sangue. E você muitas vezes tem hipo ou hiper e não altera o exame de tireoide, de ultrassom. Tá. A gente continua com as perguntas, peço um minutinho da sua paciência. Vamos continuar com as perguntas com a doutora Maite. Alexandre pergunta, ter frequentes infecções na garganta pode a longo prazo causar distúrbios na tireoide? Muito bem. Existem as tireoidites subagudas, que são quando existem vírus, bactérias, até tuberculose dentro da tireoide, que altera a função. Mas não quando tem dor de garganta. A garganta, é um tubinho aqui que a gente respira, a traqueia, né? E o esôfago onde engole e vai para o estômago. A tireoide está por fora desses caninhos. É tudo separadinho? É separadinho. Tá. Então, fique tranquilo, a dor de garganta não vai causar distúrbio de tireoide. Tá. Continuando com a pergunta da Valéria. Meu neto tem 4 anos e o médico disse que ele pode estar com a tireoide desregulada. É normal a criança ter esse tipo de problema e como deve ser o tratamento? Que a gente até comentou, né, que você falou da sua amiga. Então, quando tem o hipotireoidismo nas crianças, elas têm déficit de atenção, elas podem perder a altura final. Então, não cresce tudo o que poderia e pode dar sonolência, alterações até de formação dos órgãos. Com 4 aninhos? Pode ter. Existe até o hipotireoidismo congênito, que é quando vai já dentro da barriga. São formas graves, são formas que você tem até alteração mental dessa criança, distúrbios de a língua fica grande. E quando passa dos 2 aninhos de idade, aí a gente já entra nos distúrbios de doenças autoimunes. Existe até o teste do pezinho, é para ver o hipotireoidismo congênito. Por isso que é tão importante fazer o pezinho. Exatamente. Nos casos do hipo acontece isso. Nos casos do hiper, é o que você comentou, agitação psicomotora, a criança fica desatenta, ela não se alimenta bem, não dorme bem e também tem as alterações taquicardia, tem que ser tratado. Criança também trata numa dose diferente do adulto, mas tem o tratamento. Tá. Próxima pergunta é da Priscila. Uso remédio de hipotireoidismo e fui orientada a tomá-lo em jejum. Mas eu posso escolher outro horário? É que sempre acordo atrasada para trabalhar. Ai, Priscila, me identifico. 10 minutinhos a mais. Eu também adoro isso. Então, Priscila, essa pergunta é sensacional. Por quê? O remédio do hipotireoidismo, ele tem que ser tomado em jejum. Tem.
senão ele não é absorvido. E aí você joga ele fora, né? Porque tem que ter um pH do estômago para ser puxado. Então não pode associar com outro remédio, por exemplo, de omeprazol, pantoprazol, que é de estômago, que também tem que ser em jejum. Você tem que tomar um, né? O da tireoide ou de bomba, aí depois depois de 30 minutos outro. Aí você fala, mas aí eu não nem vou tomar café. Você pode, por exemplo, 4 horas em jejum, você... Já vale. Já vale. Então, às vezes, você acorda no meio da madrugada, né? Foi ao banheiro, já pode tomar. Ou se esqueceu, espera 4 horas, toma e meia hora de novo. Por exemplo, pensando aqui com a cabeça da Priscila, eu posso jantar às 8 da noite e tomar o remédio meia-noite? Pode. Não é o mais ideal, mas pode Melhor sim, do que não tomar em jejum. A única... Quando a gente não vai usar remédio da tireoide? Quando a gente está internado, muitas vezes, com alguma coisa na UTI que a gente faz até na região anal, porque ele absorve, e a gente tem injetável também em casos mais graves. E quando a gente vai fazer o exame, no dia da coleta, não se toma o remédio da tireoide, porque pode alterar. Para ter um resultado mais fidedigno, Isso. né? Próxima pergunta. Mariana, há semanas sinto dor no pescoço e rouquidão. Pode ser da tireoide? Muito bem, Mariana, pode, tá? Pode. Existem as tireoidites, são as inflamações da tireoide, que o pescoço pode ficar vermelho, inchado, dor local, rouquidão. Então, toda vez que você tiver algum distúrbio, não de garganta, mas de vermelhidão e compressão, tem que ser investigado, tá? Inclusive, a tireoide pode crescer não para fora, ela pode crescer para dentro aqui do arco costal, que é o bócio mergulhante. Aí eu ia perguntar, o que eu sinto? Então fica visível. Você não engole direito, você engasga, você é estranho para engolir alguns, até para respirar depois nas formas mais graves. Então, tireoide é um órgão que é afetado até por qualquer tipo de vírus, então pode ter. Existem tireoidites autoimunes, são as mais comuns. Então, 90% dos casos de problema de tireoide chama-se tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, que a família passa para a gente. Esses anticorpos, eles destroem a tireoide quando a gente está nervoso e estressado e a tireoide não funciona direito. E 10% é o Graves, é quando esse hormônio que é o trábio, o anticorpo, ele destrói os folículos. Aí a pessoa entra em hipertiroidismo, com taquicardia grave, olho esbugalhado. E aí você tem que, às vezes, se não der certo o tratamento medicamentoso, até fazer uma cirurgia nesses pacientes. Então, inflamações existem por vírus, bactérias, mas existem principalmente por doenças autoimunes, pelo nervoso e pelo estresse. Que coisa, né? Então, assim, começo de ano já é bom manter o estresse sob controle e manter assim o ano todo, né? Sim. Doutora Maitê Pimentel, maravilhosa, é médica endocrinologista. O site da doutora Maitê é endoc.com.br. O Instagram da doutora Maitê é @maitê_endócrino. Maitê com TH. MAITHE, Maitê _endócrino. Deixa eu te dar mais um abraço. Obrigada por ter vindo. Bom ano, viu? Maravilhoso te receber sempre. Muito obrigada. Vai com Deus. Obrigada, meu amor.